Momento de reflexão da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Cláudio Morandi. Queridos, que alegria mais uma vez nós podermos estar abrindo a nossa Bíblia para meditarmos na Palavra de Deus, ok? Eu quero convidar todos vocês que abram as suas Bíblias no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Nós vamos no capítulo 15, Gênesis capítulo 15. Eu quero ler aqui a partir do versículo 7, do 7 até o 11. Nós vamos estudar um pouquinho aqui, ver a questão da igreja, os dons, e também aqui um pouquinho sobre as aves de rapina. Vocês sabem o que é aves de rapina? Aves de rapina era quando o holocausto era colocado sobre o altar, e o altar é uma figura da cruz no Antigo Testamento. Então, aquelas aves de rapina vinham para comer ali o holocausto que era oferecido ao Senhor. Então vamos ler aqui Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 7. E depois da leitura da palavra, vamos ter uma palavra de oração, suplicando ao Espírito Santo que nos dirija nesta reflexão bíblica. Assim diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 7. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Até aqui no versículo 11. Vamos então, irmãos, ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo de Deus, este doce Espírito, nos instrua e nos revele esta verdade tão graciosa. Vamos orar, irmãos. Nosso Pai Celestial, que alegria mais uma vez poder falar contigo, meu Pai. Como é doce poder abrir o nosso coração para Ti. Que Teu Espírito Santo, que inspirou toda a Tua palavra, e nós sabemos que a Tua palavra ela é assunto de revelação. E se o Teu Espírito não a revelar para nós, nós ficaremos sem entendimento. Por isso, Pai, abra o nosso entendimento. Dai-nos entendimento para compreendermos a Tua palavra. Ministre a cada um de nós individualmente, para que então a Tua palavra, a Tua verdade possa ser revelada em nosso coração. Nós queremos, Pai, muito mais do que tão somente o conhecimento bíblico. Queremos a realidade do nosso Senhor. Por isso, Pai, nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Teu amado Filho Jesus. Oh, meu Pai, esteja alcançando aquelas pessoas que têm dúvidas ainda, que têm alimentado dúvidas em suas mentes, aquelas pessoas descompromissadas, aquelas pessoas que estão aí abatidas, frustradas, desanimadas. Oh, Pai, fala com elas. Dê a ela a graça, a revelação desta graça bendita, para que, mediante a sua própria graça, elas possam vir a crer na suficiência das Escrituras Sagradas. Nós entregamos, Pai, esse tempo diante do Senhor e rogamos para que o Senhor venha com o Teu toque, ó Pai, tocar nos nossos corações, nos edificar. E se houver porventura alguém que ainda não tenha a certeza do seu novo nascimento em Cristo, que o Senhor possa revelar esta verdade. Nós entregamos, ó Pai, todos os ouvintes diante do Senhor, suplicando para que o Senhor leva-os até o Teu Filho Jesus, para que Ele as receba, como Ele mesmo prometeu, que todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ó Pai, está diante do Senhor todos os ouvintes, a minha vida também. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, aves de rapina, ela está em todos os lugares. Hoje ela está dentro das igrejas, as aves de rapina. As aves de rapina, quando eram colocados os cadáveres ali, os holocaustos, né, que Abrão matou, colocou no altar. E o altar, eu já me referi, mas eu quero reiterar aqui, o altar no Antigo Testamento é um
tipo da cruz, é uma figura da cruz. O altar no Antigo Testamento aponta para a cruz de Cristo. Então, Abraão matou os animais e colocou os animais ali em cima do altar do holocausto. Então, o holocausto é uma oferta inteiramente consagrada ao Senhor. Todo queimado, para que seja todo queimado para o Senhor. Mas as aves de rapina iam ali, pousavam sobre aqueles cadáveres para tentar tirar parte ali, pedaço de carne, para que então aquela oferta não fosse totalmente oferecida ao Senhor. E então Abraão as enxotava. Hoje, dentro das igrejas, para você ter uma ideia, é quando você está louvando o Senhor, está ali num momento de adoração tão lindo e tão gostoso, você está ali numa comunhão íntima com o Senhor, aí essas aves de rapinas, elas fazem com que você se distraia. Alguém sai do lugar e lhe chama a sua atenção, aí você perde o foco, você perde a sua concentração. O inimigo das nossas almas fará de tudo para tirar a nossa atenção da centralidade da verdadeira adoração em Cristo. Amados, então nós precisamos ter muito cuidado com a oferta da nossa vida, do nosso corpo, dos nossos membros e do nosso ser inteiro, por assim dizer. Por quê? Porque na hora da oferta sempre temos que nos lembrar dessas aves de rapina. Porque quando Abraão ali ele ofereceu o holocausto, as aves, elas desceram ali no holocausto e elas quiseram corromper a oferta que Abraão havia oferecido ao Senhor. Então Abraão teve que continuamente, diz a palavra de Deus, expulsar essas aves de rapina. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. O que as aves de rapina queriam fazer com a oferta de Abraão? O que elas queriam fazer? Não era propriamente sujá-las, mas diminuí-la, tirar ali um pedaço de carne, um pedaço ali, para que então aquela oferta não fosse oferecida inteiramente. Porque se chegasse ali um gavião e carregasse parte ali do holocausto, então não seria mais olo, todo. A palavra olo significa todo. E nós somos sempre tentados a oferecer ao Senhor somente parte, não tudo. Sempre nós somos tentados a oferecer ao Senhor somente algumas partes, mas nunca o tudo. Então, irmãos, nós temos uma série de coisas reservadas, não temos uma oferta total. Agora, como Deus tem interesse neste tudo, meus irmãos? Ele disse lá em Provérbios: filho meu, dai-me o teu coração. Então, o Senhor, Ele pede tudo de nós. Por quê? Porque Ele já nos deu tudo. Ele já nos deu tudo. Então, amados, eu estou me recordando aqui de um irmão do passado, Mauer, quando ele se ofereceu ali no altar. O Senhor iria enchê-lo do Espírito Santo. E Mauer sabia que precisava entregar-se ao Senhor inteiramente, mas ele queria fazer uma oferta incompleta. E Deus rejeitou aquela oferta. E aí Mauer lutou para convencer a Deus de que a sua oferta deveria ser com reserva. Irmãos, vou dizer algo para você muito importante. O Senhor não a aceitou até o dia em que ele resolveu entregar tudo no altar. E ali o Senhor fez descer o fogo sobre o holocausto. E a vida de Mauer incendiou-se para a glória de Deus até o fim. Deus, Ele não pede de nós tão somente partes. Ele pede de nós tudo. Filho meu, dai-me o teu coração. Deus quer todo o nosso coração. E o nosso coração, entregar o coração para Deus, é entregarmos tudo para o nosso Pai. Irmãos, todo o altar do holocausto no Antigo Testamento é o altar da consagração. Consagração é uma vida inteiramente entregue diante do nosso Senhor. E Deus, Ele quer tudo de nós. Amados, quando observamos que a salvação, tanto no sentido aí da justificação, como no sentido da santificação, leva a uma provisão 100% absoluta se o preço foi pago de uma maneira total.
não há razão para que Deus não leve tudo. É uma questão de honestidade para com o Senhor, irmãos. Eu não acho que este oferecer tudo a Deus seja uma contribuição generosa para Ele. Não é isso que eu estou querendo dizer. Quando Ele nos comprou na cruz do Calvário, pagou um bom preço. Ele pagou um preço muito caro, um preço altíssimo. E lá em 1 Coríntios, você pode acompanhar conosco aí, 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 20, a Bíblia diz assim: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O preço foi muito alto, porque fomos comprados por preço. Agora, se alguém paga algo menos do que o seu preço, o vendedor poderia apossar-se aí do subtraído. Mas Jesus pagou mais do que o preço, irmãos. Ele pagou mais do que nós merecemos. Então, a nossa entrega a Ele deve ser um ato de honestidade, ou seja, entregar tudo para Ele. Todo o meu ser, toda a minha vontade, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é para a glória do Senhor. E se um homem achar uma carteira aí com 1.000 cruzeiros e encontrar o dono, não deve devolver R$999. Mas a devolução deve ser total e honesta. Olha, achei uma carteira com R$1.000, eu estou devolvendo aqui os R$1.000. Queridos e amados ouvintes, o nosso Deus, Ele tem o direito de exigir a devolução por direito seu, uma vez que pagou por mim e por você um preço acima do que valemos. Deus está dizendo assim: ora, eu paguei caro por você. Ele diz para nós: e você vem me entregar somente parte do seu ser? Eu tenho direito sobre tudo. Irmãos, nesse passo de consagração, lembremos-nos mais uma vez de que não é uma contribuição generosa de nossa parte, mas é um gesto de honestidade. E a Bíblia, ela vai nos dizer o seguinte: que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, lá em Romanos 6. Então, amados, toda a extensão da vida, com toda a intensidade da vida, com todos os recursos da vida, com tudo que você tem, com tudo que você sabe, entregue-se no altar do Senhor. Altar, no Antigo Testamento, é uma figura da cruz. E no Novo Testamento é a consumação. Aquela figura já se tornou real, porque a cruz já aconteceu. Cristo já morreu há mais de 2.000 anos. Então a cruz também, ela é a centralidade da nossa vida. Porque foi lá naquela cruz que nós morremos para o pecado. Foi lá naquela cruz que o nosso homem velho foi crucificado com o Senhor da glória, para que nós perdêssemos a nossa natureza pecaminosa e perversa e ganhássemos a vida de Cristo, a vida ressurreta, a vida santa do nosso Senhor. E uma vez, meus irmãos, que nos entregamos no altar do Senhor, a palavra de Deus fala que já não há razão para vivermos no mundanismo, porque nós morremos para este mundo perverso. A palavra fala em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 14, diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, quando eu creio que o mundo está crucificado para mim, é que o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Então, irmãos, nós nunca deveríamos censurar o mundanismo na vida de um crente que ainda não se entregou totalmente ao Senhor. Eu não o estou justificando, mas estou afirmando que o mundanismo, ele cabe perfeitamente na vida de um crente que ainda não consagrou tudo ao seu Senhor. Entregou tudo? Tudo? Totalmente? Não tem mais nada com o mundo? Você já se divorciou do mundo? Sim. Que a tua resposta seja sim. Então, agora, não tem nenhum compromisso com o mundo. Tudo está colocado no altar do Senhor. Agora você pode ser um servo de Cristo Jesus, quando de fato você entrega tudo no altar. A sua vida, tudo.
tudo que pertence a você. Porque hoje, irmãos, através da obra da cruz, nós não vivemos mais para nós mesmos. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, a Bíblia traz uma graciosa revelação, dizendo o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Amados e queridos ouvintes, não será esta a mensagem que tira do mundo uma porção de crentes mundanos que não sabem o que fazer de suas vidas? Olha, amado, a razão por que estão ainda vivendo no mundo é não terem ouvido a mensagem da inteira e total consagração ao Senhor. Porque, às vezes, quando eu encontro jovens comprometidos com o pecado e com o mundo, eu sinto no meu coração que o tema que eles precisam ouvir é consagração total ao Senhor. Mas, que pena, se você ainda não entregou a sua vida inteiramente ao nosso Deus, ao nosso Pai. E como lhe fará bem lançar-se nos braços dele com uma vida vitoriosa, inteiramente santificada. E a partir de então é que nós vamos censurá-lo, se você ainda continuar voltado para este mundo. Aliás, não sou eu, é a própria palavra. E a palavra de Deus, ela nos traz uma grande advertência com relação a este mundo. Lembra do que está escrito lá em 1 João, no capítulo 2, a partir do versículo 15 ao 17, lá está escrito assim, olha: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Está vendo aqui que lição preciosa, meus irmãos? Que conclamação, que imperativo: não ameis o mundo. Por quê? Porque há uma possibilidade do crente amar o mundo. E a Bíblia não foi escrita para mundanos, foi escrito para filho de Deus. Por isso que a palavra fala: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Está vendo aqui? Por quê, irmãos? Porque tudo que tem neste mundo é a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Não procede de Deus, o Pai, mas procede do mundo. E este mundo vai passar. Também a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade do nosso Pai, esse permanece para sempre. Vocês estão me compreendendo, meus irmãos? O perigo que é nós descentralizarmos de Cristo e não vivermos uma vida de entrega ao Senhor, uma vida de consagração a Ele. Então é por isso que a palavra de Deus, ela nos mostra que a minha e a sua consagração ao Senhor nos desajusta do mundo. Eu também reconheço isto. É fácil dar as costas ao mundo nesta altura. O nosso alvo está definido, é Cristo. Mas quem não tem alvo definido, faz qualquer coisa. Porque se você que está me ouvindo, se você se lançou inteiramente no altar do holocausto, não tem mais nada para mais nada. Está tudo concentrado na cruz, no altar. E o texto diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, lá em Romanos 12, versículo 2. Então, irmãos, observamos que a palavra mundo aqui, ela é um contraste com a vontade de Deus, destacada neste verso que nós acabamos de ler. O mundo não quer nada com a vontade de Deus. O mundo não quer nada com a vontade de Deus, jamais. E o padrão da consagração é a vontade de Deus. A própria santificação é essa vida dentro da vontade de Deus. Mas, por favor, não se esqueça de que a consagração de nossa vida no altar do Senhor é em Cristo Jesus. E mais, o cumprimento dessa vontade de Deus é em Cristo Jesus, não fora dele. A palavra de Deus nos mostra, em Hebreus capítulo 10,
versículo 10, que diz o seguinte: ou é Cristo Jesus em nós que opera isto, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então, queridos, depois que a nossa vida ela foi totalmente oferecida, nós encontramos a resposta divina nesse ato de consagração. Nenhuma pessoa ela pode considerar-se aceita no altar do Senhor sem a resposta divina. É preciso que o nosso Senhor ele nos aceite e nos receba. Desde que nos entregamos inteiramente, Ele vai nos aceitar. Agora, se você se entregar pela metade, não tem condições dele lhe aceitar. Deus nunca aceita ninguém pela metade. E esta aceitação, meus amados, ela é recebida através do fogo sobre o altar. Né? Lembra lá em Mateus 3, versículo 11? João Batista falando a respeito de Cristo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora, este fogo aqui, de que a palavra nos fala, é exatamente aquele que descia do céu sobre o holocausto. Para quê? Para queimar o corpo oferecido daquele animalzinho. É um fogo santo, um fogo especial, um fogo incomparável. Fogo consumidor e fogo consagrador. Lá em Levítico, capítulo 9, versículo 24, a Bíblia diz assim: porque o fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. Queridos, os sacrílegos Nadab e Abiú, eles resolveram profanar o sagrado, oferecendo fogo estranho sobre o altar. E morreram ali mesmo, diz a palavra de Deus. Você pode depois conferir na sua Bíblia, lá em Levítico capítulo 10, os primeiros 3 versículos. Porque o fogo que descia sobre aquele holocausto era o sinal da aceitação. E muitas vezes descia o fogo do céu sobre os holocaustos, tanto ali entre os patriarcas, como no meio de Israel. Lá no tabernáculo, no templo, o fogo sempre descia sobre o holocausto. E não precisava descer sobre o sacrifício da expiação. Sempre descia ali sobre o holocausto. Por quê? Porque o holocausto é o sacrifício da consagração. E todo sacrifício vivo, oferecido de maneira integral, de maneira total ao Senhor, é recebido, ainda hoje, como ali o fogo do Espírito Santo. Agora, irmãos, é heresia pedir que este fogo do Espírito Santo venha queimar pecado. É heresia contra o sangue de Cristo, que é o único que purifica o pecado. É heresia afirmar que um sacrifício oferecido em pecado seja aceito por Deus. A lei da palavra de Deus, ela estabelece que, para recebermos este fogo divino, é necessário, em primeiro lugar, a nossa purificação no sangue de Jesus. Porque se alguém quiser conhecer esta experiência gloriosa, o caminho é este. Em primeiro lugar, a certeza da sua purificação no sangue de Jesus. E em segundo lugar, a inteira redenção de sua vida a Deus sem reserva alguma. Então, pode estar certo de que o Espírito Santo de Deus desce para a sua vida com este fogo para queimá-lo até o fim. E a palavra, ela nos mostra, lá na Epístola aos Romanos, que o plano de Deus não é fazer apenas com que o fogo desça sobre um tição, mas que seja ateado em muitos tições e forme ali uma fogueira. Uma fogueira. E essa fogueira se chama a Igreja de Cristo. Porque quando o Espírito Santo desce ali e toma conta do holocausto, a igreja pega fogo. Mas não é o fogo ali de Nadab e Abiú. Cuidado, meus irmãos, muito cuidado. É isto que estraga a igreja. O fogo do entusiasmo, o fogo da animação, o fogo das latas vazias e outras coisas mais que não tem nada com o fogo divino. É fogo estranho e temos que acordar para este fato. Meus irmãos, o avivamento parte de um estado de pureza no sangue de Cristo, de uma consagração integral, da manifestação divina, aceitando esta dedicação.
Aí quando vem este fogo, acende ali o braseiro. E todo o carvão que está fora do braseiro, fora do corpo de Cristo, fora da igreja, é um crente desigrejado, achando que tem a vida de Cristo. Pode até pensar que tem, mas se tem, a Bíblia diz que todos os que creram estavam juntos. A primeira evidência de uma pessoa que de fato ganhou a experiência da vida de Cristo, é um autêntico e verdadeiro filho de Deus, é que ele tem prazer em estar na reunião, no corpo de Cristo, na vida da igreja. Quem não tem prazer é um crente, somente crente, igual os demônios creem, estremecem. Ninguém é obrigado a se reunir com uma igreja, mas os filhos de Deus têm prazer na comunhão, têm prazer em estar ali, porque ali é o corpo de Cristo, a vida da igreja. E Atos vai dizer que todos os que creram estavam juntos. Atos 2:44. Todos os que creram estavam juntos. E quem não creram, não está junto. E não tem prazer em estar junto. Estão fora, são critiquentos, são uns crentes aí tolos. Estão cometendo uma loucura tão grande, porque a palavra fala, porque esses aí são desobedientes. A Bíblia diz em Atos 10:25, não deixemos de congregar. Ali é imperativo. E quem não congrega é pessoas desobedientes, estão em busca de um fogo estranho. Eles são os seus próprios deuses. Fica ouvindo aí vozes nos seus ouvidos, achando que é de Deus. E Deus só fala pela sua palavra. Deus só nos fala pelo Filho, pelo Verbo, pela palavra que é viva e eficaz. E tudo que Deus tem para falar para mim e para você está na palavra de Deus. Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Vocês estão me entendendo? As minhas ovelhas, as ovelhas têm que estar juntas. E se você não tem essa expectativa de estar junto, você não é ovelha, você é uma ovelha criatura. Um crente iludido. Você ainda não ganhou a experiência, você não experimentou este evangelho verdadeiro como uma realidade espiritual na sua vida, e você está caminhando a passos largos para o caminho que leva para a perdição. Até quando você vai ficar com esse coração duro, pertinente, impenitente? Se renda ao Senhor. Peça para Ele tornar a mensagem da cruz uma realidade na sua vida, para que você possa crer que você já está crucificado com Cristo e que você morreu e Cristo é a sua vida. Por favor, crê nessa verdade, para você descansar na suficiência de Cristo, para você ter prazer no corpo. No Salmo 122:1 a Bíblia diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então a ansiedade daqueles irmãos era muito grande quando os irmãos se reuniam. E tem muita gente aí que está aí, o diabo tem sugado a sua vida espiritual. Lembra lá de Oséias? Oséias no capítulo 7, no versículo 6. É muito interessante aquele texto lá, irmãos. Oséias capítulo 7, essa aqui é a condição de muitas pessoas. Há uma decadência espiritual. A palavra fala assim, olha, Oséias 7, versículo 8 e 9. Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado. Estrangeiros lhe comem à força, e ele não sabe. Está vendo aqui? Esses estrangeiros são os que são do mundo. Os que são do mundo são filhos espiritual do diabo. Eu sei que isso aqui dói, machuca, mas tem que curar. Estrangeiros lhe comem à força. Qual força? A sua força espiritual. Eles colocam um canudinho aí na sua cabeça e suga, e chupa toda a tua força espiritual. E aqui, o que é interessante é que você não sabe. Ah, mas eu estou na graça. Ah, não, Cristo é a minha vida. Não, eu conheço a verdade. Você conhece a verdade, mas você não tem a verdade, porque se tivesse a verdade, estaria na vida da igreja, no corpo de Cristo. Entende, irmãos? Ah, como tem pessoas iludidas, pessoas enganadas aí pela religião. Amados, nós temos que, então, nos voltarmos para o Senhor, para a sua palavra. Queridos, então, a lei da palavra de Deus, ela estabelece que para recebermos esse fogo divino é necessário, de fato, crermos em nossa inclusão no corpo de Cristo, em nossa co-crucificação juntamente com Cristo, irmãos. Caso contrário, o nosso cristianismo não é o autêntico. Não é o autêntico. E em cada vida dedicada ao Senhor, o Espírito, ele vem e confirma esta aceitação divina. E essa pessoa, ela torna-se mais um tição ali, aceso, como eu já disse aqui anteriormente, na fogueira.
Por quê? Porque você se entrega inteiramente no altar do Senhor e aí você é aceito. Então Deus só vai aceitar quando você se entrega inteiramente a Ele. Aquele outro se entrega no altar e também é aceito. E assim por diante. Outro e mais outro. E assim um corpo de Cristo está sendo formado. Então, amados, estas vidas inteiramente entregues ao Senhor tornam-se membros de um só corpo, o corpo de Cristo. E a Bíblia fala deste corpo. Lá em Romanos, capítulo 12, nos versículos 4 e 5, ela diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, que é os dons espirituais, né? Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus. Está percebendo aqui? Então, quando nos entregamos inteiramente ao Senhor, e Ele desce para fazer uso da nossa vida, o que é que acontece? Nós acreditamos na igreja. Sabemos que ela é, de fato, uma instituição divina. Quando Jesus disse lá em Mateus 16, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e Ele a edificou mesmo, Ele está edificando a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ainda que todos sejam contrários, mas a porta do inferno não prevalecerão, porque foi Jesus quem disse, e Ele está edificando a sua igreja. Como é gostoso, meus irmãos, nos reunirmos juntos para adorarmos o Senhor, para louvarmos o Senhor, cantar o Senhor com alegria e ouvirmos a sua palavra e aprender dele e crescer nele. Esta igreja, que é o corpo de Cristo, é a instituição mais importante deste mundo. Os exércitos nacionais, exércitos internacionais, o exército da ONU, seja lá o que for, eu creio até que os exércitos celestiais não são superiores à igreja de Cristo. Lá em Efésios 3:10, a Bíblia diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Principados e potestades têm que conhecer a multiforme sabedoria de Deus. Então significa que a igreja, ela tem mais poder, ela é mais valorizada do que qualquer coisa neste mundo. Tanto é que Jesus morreu pela igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Irmãos, a igreja, ela é gloriosa. E Cristo amou tanto a igreja que se entregou por ela. Agora, se o nosso Senhor Jesus amou tanto a igreja e se entregou por ela, eu e você, nós não podemos amar menos a igreja. E amar a igreja é amar pessoas, é sentir cheiro de gente, é abraçar aquele irmão, aquela irmã, é beijá-lo, é orar por ele, é viver uma vida de entrega para ele, servindo uns aos outros. Entende? Se entregando uns aos outros no temor de Cristo. Isto é a igreja. Irmãos, nós precisamos deixar de brincar com a igreja, porque é uma instituição muito séria. O que tem estragado a igreja é a organização. Ela é o corpo de Cristo. Amados, não temos aí o altíssimo privilégio de ser membro deste corpo. Razão porque as nossas vidas devem ser 100% consagradas, dedicadas ao Senhor, pois Ele, o nosso Senhor, nos quer aproveitar na igreja. Na igreja. E o corpo de Cristo, ele foi formado de quase 120 membros lá no dia de Pentecostes em Jerusalém. Havia mais de 500 discípulos quando Jesus subiu ao céu. E em Jerusalém devia existir ali muito mais de 120 discípulos. Mas apenas, amados, estes participaram ali do batismo que os integrou legitimamente no corpo de Cristo. Aí eles vieram a participar deste corpo. Depois, uma infinidade de discípulos, na qual também, se você crê, você está incluído, você faz parte. Amados, não se trata de fazer parte do hall de membros da igreja A, ou B ou C. Aí há muita palha. Mas no batismo com o Espírito Santo, o fato é autêntico. Nada se passa se não for real. Por isso, na igreja de Cristo, não se perderá ninguém, porque nela não entram elementos espúrios, elementos sem compromisso, elementos que estão aí, misericórdia, não vou nem falar aqui para não ofender pessoas.
na nossa igreja entra muita gente sem experiência espiritual e participa sem experiência espiritual. Muitos já passaram por nós, esteve no nosso meio, conheceram a verdade. Mas por que eles nos abandonaram? Por que eles deixaram? Vou falar para vocês 2 motivos. O primeiro deles encontra-se lá no Salmo 1, no versículo 5. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque onde a palavra é pregada, o ímpio, aquele crente que não nasceu de novo, ele não suporta ouvir a verdade. Então ele vai procurar uma igreja onde ele se sinta bem, né? Onde ali o ego dele é massageado, onde ali ele é elogiado, onde ali ele é babado, onde ali ele é tido como uma pessoa muito importante. Então ele se sente bem, o ego dele se inflama, né? Mas quero ver quando vier aquele espinho e fura essa bexiguinha aí, este ego dele, né? E um outro detalhe também, meus irmãos, é que por que eles não permaneceram? A Bíblia é tão clara, lá em 1 João capítulo 2, verso 19, estou lendo a palavra de Deus que diz assim: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Infelizmente, isso é muito triste. E tem gente com o coração duro, sabendo que é verdade, mas não quer se render. Então deixa para lá. Se o pai, ele não força, ele está ali, eis que estou à porta e bato, né? Se alguém ouvir a minha voz, abre a porta e entrarei. Mas a pessoa se enrijece, fica dura, fica resistindo, fica nervoso, fica nervosa. Por isso que tem muitos crentes doentes aí, com tantos problemas, porque resistem a Deus, resistem à sua palavra, não abrem o seu coração para o Senhor, estão sofrendo, meu Deus do céu, que o Senhor tenha misericórdia desse tipo de gente, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia mesmo. Então, amados, estou lembrando aqui que quando Paulo ele chegou lá naquele grupo lá em Éfeso, vocês se lembram, né? Ele não foi chegando, tomando o número de discípulos e saindo a evangelizar com eles, não foi assim. Primeiro, o que Paulo fez? Ele examinou se este batismo havia sido manifesto ali na experiência deles. Eles não disseram, nem ainda ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo orientou-os a encontrar essa experiência. Agora, qual é o caminho para receber este batismo? Vida purificada no sangue de Jesus e uma vida inteiramente entregue no altar de Deus. Ou seja, a cruz, ela vai tratar com o pecador, com o meu pecado. Na cruz, o velho homem já foi crucificado. Agora, o sangue de Cristo vai me perdoar, vai me lavar de todos os meus pecados. Porque a sua função é fazer esta grande obra de identificar-nos no corpo de Cristo. O meu grande privilégio é ser membro do corpo de Cristo. Porque quando eu creio no Senhor, eu sou introduzido dentro desse corpo. Corpo de Cristo, a vida da igreja. Meus irmãos, quando percebi com segurança que sou membro do corpo de Cristo, eu escrevi uma carta por ordem do Espírito Santo. Mandei lá para uma sociedade secreta a que eu pertencia, pedindo que me excluísse, porque eu tinha convicção de que não poderia mais continuar dentro da instituição. Olha, e eu e você, nós não podemos ser membros de mais nada, só do corpo de Cristo. Nós precisamos dedicar-nos 100% a Cristo. E nós não podemos repartir com mais nada e nem tornar-nos sócio ou membro de sociedade alguma. Somos membros do corpo de Cristo. Se você creu nessa palavra, que foi atraído, incluído, crucificado com Cristo, você é luz. Você ganhou a sua experiência com Cristo. Você morreu e ressuscitou com Ele. Então você não pode ser membro de mais nada, sim unicamente do corpo de Cristo. Porque, irmãos, ficar em função aí exclusiva da igreja é a nossa consagração. Em qualquer sentido da nossa vida pastoral, pessoal, comercial, ou como membros do corpo de Cristo, seja lá o que for, nós temos que ficar inteiramente consagrados ao Senhor. Em tudo o que somos, o que temos e fazemos. 1 Coríntios 10, 31, a Bíblia diz assim: portanto, quer comais,
quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Sabemos aí de irmãos que, com fortunas imensas, foram batizados no Espírito e utilizados de forma gloriosa dentro do corpo de Cristo, que é a sua igreja. É em Jesus que eu e você, nós temos a experiência do batismo com o Espírito Santo. E a formação da igreja espiritual na terra depende desta atuação do batismo com o Espírito Santo. Olha, queridos, podemos organizar igrejas à vontade, cada briga, cada igreja, mas a igreja, o corpo de Cristo, não surge assim. Ela vem da manifestação identificadora do Espírito Santo na unidade deste corpo. Lembra que Jesus disse a Pedro lá em Mateus 16, edificarei a minha igreja. Esse verbo aqui, edificarei, não existia ainda. Ele começou a ser edificada. E a palavra igreja existente aparece no capítulo 8 de Atos, no verso 1. Que também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samária, exceto os apóstolos. Irmãos, em certas ocasiões do Novo Testamento, a palavra grega aparece em Atos 2,47 também. Porque depois da igreja em Jerusalém, apareceram as outras igrejas. Por quê? Porque o corpo de Cristo, em certas cidades, em certos lugares, começou a existir pela pregação do Evangelho da Graça. Mas a igreja existe sob o organismo do Espírito Santo. Ela nasce por geração do Espírito. Deixa eu colocar para vocês em outras palavras. Ela é viva, porque o único que pode vivificar é o Espírito Santo. A igreja é viva e pode manifestar-se, pode expressar-se. Ela pode crescer porque é viva. Vem em seguida os dons espirituais, as obras do Espírito Santo atuando através de cada membro da igreja para edificação. Eu sei que muitas pessoas acham que podem aí atuar na igreja porque tem dinheiro, outras porque tem um curso, porque tem uma especialidade, ainda outros que acham que pode atuar na igreja porque estão aposentados pelo INSS como inválidos. E, no entanto, ninguém pode ser coisa alguma na igreja se não for articulado pelos dons do Espírito Santo. E a palavra, enumerando ali os 7 dons, diz-nos assim. Presta atenção aqui. Lá em Romanos 12,6, diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. E você já descobriu qual que é o seu dom? Irmãos, os dons não são escolhidos por nós, são dados pelo Senhor. Alguns dizem o seguinte: olha, eu gostei desse, eu gostei daquele. Lá na igreja de Coríntios, todos escolheram o dom de línguas. Paulo chama a atenção dos romanos. Irmãos, não caiamos nessas tendências, ficamos com o que é real, com a realidade. O Espírito Santo, segundo a graça de Deus, faz funcionar em cada membro necessária, útil e convenientemente os dons que deve ter para viver no seio do corpo de Cristo, que é a igreja, e ser uma bênção, não um tropeço, nem confusão. Hoje a gente não vê outra coisa dentro das igrejas a não ser confusão. Leia 1 Coríntios 14, de 1 até o final, que você vai identificar ali como que os dons de línguas funcionam. E vê se o que tem sido praticado correspondem com aquilo que a Bíblia diz. Você vai perceber que não. Então, irmãos, vamos deixar a graça operar esses dons. O Espírito de Deus, ele sabe quais são e quantos são os dons necessários a cada membro do corpo de Cristo. Um dedo, ele pode perfeitamente pegar uma peça e pode tatear também. De modo que esse dedo tem mais de que o dom da força, tem o dom de tato. Tem 2 dons. Por isso que os membros, eles têm diversas funções, características a cada um. E no corpo de Cristo, segundo a graça de Deus, eles manifestam-se em cada membro os dons repartidos. Você está me compreendendo, irmãos? Isso é tão simples, tão glorioso, tão maravilhoso nós entendermos isso. Se você ler 1 Coríntios, capítulo 12, de 8 a 10, vamos ver a manifestação dos dons para proveito comum.
de todos. Palavra de sabedoria, palavra da ciência, palavra de fé, dons de curas, operação de maravilhas, profecia. Profecia aqui é a capacidade que Deus dá de falar a palavra dele. Porque todas as profecias estão registradas na Bíblia. Em Apocalipse 22, fala que se alguém acrescentar algo do que não está escrito, olha, vai vir todos os males que estão escritos na palavra. E se alguém diminuir, também vai ocorrer muitas coisas más com essas pessoas. E hoje nós vemos acréscimo de coisas na palavra, pessoas tirando coisas da palavra, né? E tem também discernimento de espíritos, temos variedade de línguas, interpretação de línguas. E lá em 1 Coríntios 12, 28, nós temos a classificação dos dons, que é apóstolo, doutores, milagres, governos, socorros, né? Profetas ali, repetição, curas, repetição, variedade de línguas, que é repetição também. E lá em Efésios 4:11, os dons para edificação do ministérios, que é evangelistas, pastores, profetas, doutores, apóstolos, né? Em Romanos 12, de 6 a 8, você vai verificar que os dons para a nossa atuação, como membros um dos outros no corpo de Cristo, é ministrar, exortar, contribuir, presidir, exercitar misericórdia, né? E ensino também. Então, amados, que o Espírito Santo de Deus traga esclarecimento e revelação para o seu coração, para que tudo aquilo que nós fizermos seja para a glória do nosso Deus e Pai. Mas o primeiro ponto aqui é você experimentar a sua regeneração. Porque você pode ter o dom de profecia, de expelir demônios, de fazer muitos milagres, sem, contudo, ter a vida de Cristo, crer no seu novo nascimento em Cristo. Só você ler Mateus capítulo 7, de 21 até 23. Nós vemos ali pessoas que tinham dom de profecia, de cura, de expulsar demônios, contudo não tinha a vida de Cristo. E o que adianta isso? Você morrer e vai para o inferno? Primeiro, se envolve com o teu Senhor, com Cristo. Creia que você já está crucificado com Cristo, que Ele é sua vida. E Ele, pelo seu Espírito, Ele vai derramar sobre a sua vida um dom, no qual você saberá o que fazer com esse dom. Ok? Que Deus te abençoe. Vamos ter nesse momento uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, que alegria meditar na sua palavra. Pai, que essa palavra possa cair em coração receptível. Pai, que a sua palavra que é poderosa, meu Pai, venha transformar vidas. Venha trazer, ó Pai, convicção nesses corações que ainda têm dúvidas, que ainda não te conhecem verdadeiramente, ó Pai, que têm um mero conhecimento a teu respeito, mas que eles possam experimentá-lo realmente e ter assegurado a certeza da salvação. Ó Pai, faça isso por tua graça, por tua misericórdia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, chegamos ao final da nossa reflexão bíblica. Amanhã, às 8 horas, nós vamos estar aqui com uma nova mensagem para edificar a sua vida, para abençoar a sua vida, edificar aí o seu coração, tá bom? Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, bom dia para você, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 32157508 ou venha nos fazer uma visita na Rua Jequitibá 244, Vila Ideal, bem próximo ao Estádio Teixeirão. Cultos todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 e às 19 horas. Tenham todos um dia abençoado pelo Senhor e até o próximo programa. Graça e paz. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas
já passaram, eis que tudo se fez novo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou.